O tema é muito amplo, mas eu queria pelo teu lado, bom, você tem um histórico familiar que eu acho que é legal colocar, né, do seu avô e tal, né, ponto, acho que é legal trazer isso, né, como dado histórico, e são histórias, eu acho que eu quero contar histórias. E no segundo momento, pegar a tua interpretação de censura, né, e como que na tua área, o aspecto jurídico disso, das defesas que a gente tem com o cidadão, de algum caso que você possa contar que seja interessante, que você ou vivenciou, ou defendeu. Na verdade, o judiciário é um poder abastardado diante do executivo. Então, a censura não acontece. Por exemplo, essa questão do Estadão é uma questão pontual. A censura é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Todos nós temos o direito, devemos ter esse direito, sempre exercer sempre o direito de podermos dizer aquilo que pensamos e de agir de acordo com a nossa consciência, com o nosso arbítrio. Eu fui desde cedo educado a respeitar os limites das pessoas, mas a não ser censurado, nem as ideias, nem a forma de agir. Eu nunca recebi, nunca tive nenhum tipo de censura. E, lamentavelmente, eu nem sempre consegui passar isso aos meus filhos. Eu, por vezes, os censurei em demasia. Mas isto significa, esta forma de pressão significa mais um problema da sociedade que nos obriga a ter determinadas posturas de machismo e de outras formas de expressão do que uma forma de criação. Eu tive um avô que foi advogado em Santos e que me ensinou sempre a aprender o que significa ser censurado, porque ele foi preso político, ele participou dos primórdios do Partido Comunista, embora na verdade fosse anarquista, e por isso sempre procurou passar uma imagem mais de anarquista do que de esquerda, de comunismo. Então eu cresci ouvindo falar em Bakunin, em Thoreau e em todas essas formas de liberdade, de negar aquilo que se entendia errado, menos do que um problema de consciência, era mais um problema de se situar em face da sociedade. De outro lado, também pela origem paterna, eu nunca tive nenhum tipo de censura. Sempre aprendi a dizer aquilo que penso. Isto me trouxe graves prejuízos às vezes, mas por outro lado me trouxe muita satisfação pessoal. Creio que o mais importante da censura é impedir-se alguém de ficar submisso às ideias da maioria. E é por isso que eu vejo que no Brasil nós tivemos um período de censura muito azedo, muito duro, muito triste, que foi o período da Revolução de 64. Antes disso, nós tivemos, é claro, aquela ditadura imposta por Getúlio Vargas, e antes disso a ditadura das oligarquias. Mas a ditadura de Getúlio foi extremamente dura e levou à prisão pessoas de mente brilhante, como Monteiro Lobato, por exemplo. Mas estas pessoas deixaram uma raiz de liberdade. Essa liberdade, essa ausência de censura nos guiou no melhor período que vejo do Brasil, que foram os anos 50, onde a liberdade realmente estava presente, a ausência de censura era algo palpável. Com a Revolução de 64, isto mudou. E a censura veio dura, forte, cruel, não só com relação à liberdade de expressão, mas até mesmo à liberdade de pensamento. Os livros eram censurados, a palavra era censurada, a música era censurada. Então, a partir de determinado instante, principalmente a partir de 1968, com o AI-5, tudo que havia no Brasil era submetido aqueles sicários que estavam de plantão
no momento de exame, quer das músicas, de qualquer envolvimento literário e artístico. E mais, esta censura nos trouxe sequelas que até hoje pagamos. Então a censura ela não se esgota no momento em que ocorre, ela se projeta no tempo. E é por isso que o Brasil paga hoje por essa censura. Censura que ainda se tenta colocar, por exemplo, a recente decisão de um juiz, do tribunal, perdão, não foi de um juiz, foi de um desembargador no Distrito Federal, impedindo que o Estado publicasse escândalos da família Sarney, porque isso desagrada a este império que os Sarney construíram. Um império pouco ético, mas um império. Toda censura agride. Eu lembro que o Estado de São Paulo publicou em resenhas bulas de remédios, receitas, durante largo tempo da ditadura, porque também o Estado sofreu esse tipo de censura. E antes disso, jornais foram empastelados na época de Getúlio. A censura é sempre violenta, é sempre dura e sempre agride. E mais, durante o período da Revolução, essa censura não era específica do Brasil, era de toda a América do Sul. Aqui nós tivemos, por exemplo, a Operação Condor, operação esta que significou a morte de dezenas de pessoas, de algo que jamais foi dito com clareza à época. Eu mesmo tive um primo que trabalhava no Jornal da Tarde e que foi forçado a sair do Brasil por uma reportagem que fez sobre as possíveis causas da morte de Rubens Paiva, que é aqui de Santos também. E ele foi obrigado a se autoexilar na França e quando retornou ao Brasil, com 23 anos de idade, ele foi morto nos porões da ditadura, no DOI-CODE. Tudo isso significa dizer que a censura é, na verdade, um sequestro de ideias. Da mesma forma que se sequestra uma pessoa e que se impede, se retira dela a liberdade, o livre-arbítrio, aquilo que é melhor do ser humano, a censura é uma forma de sequestro de ideias. Toda vez que você não pode referir, não pode dizer o que pensa, tem que se submeter a posturas, a entendimentos, enfim, aquilo que pensa o ditador de plantão, toda vez que isso acontece, você perde a sua dignidade. A dignidade, que é outro bem precioso do ser humano, não existe a partir do momento em que ele é censurado. Vejo que há necessidade cada vez mais de abrirmos a cabeça para que possamos dizer um dia que nós temos liberdade. No Brasil hoje, nós não temos só a censura do caso episódico do Sarney. Nós temos também a censura de deputados, de senadores que procuram impedir que as suas mazelas venham a público. As leis são feitas para atender o interesse de alguns, e isso também não é dito. Isto também é uma censura às suas ideias, às ideias do povo. Então o povo não consegue apreender aquilo que existe na totalidade. Ele só consegue apreender aquilo que lhe é passado. Lhe é passado por órgãos de comunicação, muitas vezes dirigidos, presididos, ou da propriedade de alguns poucos. Muitas vezes os órgãos de comunicação, os veículos, são ligados a grupos altamente poderosos. E é através deles que o povo brasileiro vê as coisas. Esta visão é sempre deturpada, esta visão significa uma censura à compreensão ampla do que é a vida que ocorre aqui no Brasil.